Olá pessoal, eu sou Adriana Fernandes e nós estamos vendo noções de direito público para concurso. Nós estamos vendo direito constitucional. Nós vimos o poder legislativo, 3 vídeos de aula sobre ele. Nós vimos 2 vídeos sobre o processo legislativo e nós começamos hoje com o poder executivo. Lembrando sempre que nós estamos estudando dispositivos, artigos da Constituição da República de 1988 e suas alterações, ok? Entramos então no capítulo 2 do Poder Executivo, seção 1 do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, vai cair na prova que o poder executivo é exercido pelo presidente e pelos ministros, e você já sabe que está errado. Porque os ministros não exercem o poder executivo, eles auxiliam o presidente da República a exercê-lo. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Ok? Primeiro domingo e segundo domingo. A eleição do presidente importa a eleição do vice. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, então não se aceita candidato sem vinculação partidária, sem registro partidário. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Então, os votos brancos e os nulos não são contabilizados para obter a maioria absoluta. E o que é a maioria absoluta de votos na eleição majoritária? Total de votos válidos, metade deles mais um. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Vejam, já não é maioria absoluta, é maioria dos votos válidos. Então, se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta em primeiro turno, nós teremos então o segundo turno com os 2 mais votados. Primeiro turno no primeiro domingo de outubro, segundo turno no último domingo de outubro. Distância de pelo menos de até 20 dias após a proclamação do resultado do primeiro turno. Parágrafo 4º. Se, antes de realizado o segundo turno, quer dizer, não houve maioria absoluta, iria ter o segundo turno, mas antes disso acontecer, morreu um dos candidatos, ou desistiu, ou aconteceu alguma situação, de impedimento legal. Convocar-se-á entre os remanescentes o de maior votação. Então, entra aquele que seria o terceiro colocado. Parágrafo 5º. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, se houver empate em segundo lugar, quem vai para o segundo turno é o mais idoso. Artigo 78.
o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Nós vimos isso. É uma das situações de sessão conjunta do Congresso. Prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade física e a independência do Brasil. O compromisso, então, será prestado perante sessão conjunta do Congresso Nacional. Está lá no artigo 57, parágrafo 3º, inciso 3. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Se o presidente ou vice, exceto condição de força maior, situação de força maior, não tomarem posse em até 10 dias da data fixada, o cargo será declarado vago. Em caso de impedimento, se o presidente estiver doente, se ele tiver uma licença, se ele for viajar, substituirá o presidente o vice-presidente, que também irá suceder-lhe no caso de vaga. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga o vice-presidente. Vejam os verbos que pode constituir pegadinha de prova. Em caso de impedimento, é substituição. Em caso de vacância do cargo, é sucessão. Ok? Quem substitui o presidente no caso do impedimento? O vice. Quem sucede o presidente no caso de vaga? O vice. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, o poder executivo é exercido por quem? Apenas pelo presidente da República. Auxiliado pelos ministros e, quando for convocado, pelo vice-presidente. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Como ocorre a sucessão da presidência da República? Não havendo vice, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele estiver impedido, assume o presidente do Senado Federal. Se ele estiver impedido, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por isso que nós vamos ver lá no início da Constituição, artigo 14, se não me engano, que nenhum desses cargos pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. É uma das raras distinções entre brasileiro nato e naturalizado que a Constituição faz. É que o brasileiro naturalizado não pode ser presidente, não pode ser vice e também não pode ser, apesar dele poder ser deputado, ele poder ser senador, o brasileiro naturalizado não poderá ser presidente da Câmara, nem do Senado e nem do STF, porque ele pode vir a substituir o presidente da República e ele, sendo uma pessoa de origem estrangeira, pode haver situação em que ele se sinta, digamos, tendente a uma outra parte, caso seja o seu país de origem que esteja em qualquer situação de conflito com o Brasil. É decoreba, tá? Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Essa é a linha de sucessão. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e, não é ou não, é e vice, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. O presidente da Câmara assume, ou do Senado ou do STF. Mas, independente disso,
Deverá ser feita nova eleição depois de aberta, em até 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para os 2 cargos de presidente e vice deverá ocorrer em 30 dias, depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, olha só, artigo 81. Vamos voltar aqui no artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice, ou aqueles que nós dissemos, presidente da Câmara, do Senado ou do STF, nessa ordem, assumem e enquanto se faz nova eleição em até 90 dias. Ok? Ok. Porém, se essa vacância no cargo de presidente e de vice ocorrer nos 2 últimos anos do período presidencial, não são 90 dias, são 30 dias. E não será eleição direta, não é o povo que vai escolher, é o Congresso. Essa é a pegadinha desse parágrafo, tá bom? Repetindo, vagou cargo de presidente e de vice. Quem assume? Presidente da Câmara, se tiver impedido, presidente do Senado, se tiver impedido, presidente do STF. Mas só até que tomem posse os novos presidente e vice, que serão eleitos em até 90 dias da última vaga, do último cargo que vagou. Mas, se esses cargos tiverem ficado vagos nos últimos 2 anos do mandato, já não são 90 dias, são 30 dias. E quem vai votar já não é o povo, é o Congresso Nacional, na forma da lei. Eleições indiretas, se a vacância do cargo ocorrer nos últimos 2 anos de mandato. E eleição direta, voto popular, se ocorrer nos 2 primeiros anos. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Vagou nos 2 últimos anos, fica apenas o período para completar aquele mandato. Não se inicia um novo mandato de 4 anos com essas eleições, não, tá? É só para complementar o período daquele que deixou o cargo vago. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. 1º de janeiro. Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Nós já vimos isso. É preciso de licença do Congresso para que o presidente ou o vice ausentem-se do país por mais de 15 dias. Artigo 84. Temos aqui, então, o início da seção 2, que vai falar das atribuições do presidente da República. Atribuição é competência. Compete privativamente ao presidente da República. A competência aqui não é exclusiva. Se não é exclusiva, significa que ele pode delegar tais competências, tá? Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado. Exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Então, aqui a gente está falando da máquina pública. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. O que é iniciar o processo legislativo? É apresentar projetos de lei. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, para a fiel execução da lei. O decreto e os regulamentos, eles servem para operacionalizar, para detalhar algo que uma lei dispõe. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, para a fiel execução da lei. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Dispor mediante decreto sobre. O presidente da República pode expedir decreto sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Nós vimos isso na iniciativa dos projetos de lei, que se não houver aumento de despesa, essa matéria que deveria ser tratada por lei pode vir a ser tratada por decreto. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Extinguir um cargo ou uma função. Isso significa dizer que não será mais feito concurso para provimento daquele cargo. É ainda de competência privativa do presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Olha que verbo interessante. Acreditar seus representantes diplomáticos. Dar credibilidade, não é acreditar, não é dar credibilidade. No termo jurídico, no âmbito jurídico, esse termo não é muito usado. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Instituí-los na missão da diplomacia, né? E qual é a missão de diplomacia, por falar nisso? Está lá no artigo 4º da Constituição Federal. Buscar sempre, aquele representante o diplomata, o cônsul, né, ou o embaixador, é aquele representante do governo que vai sempre buscar solução pacífica para os conflitos entre o Brasil e outros estados estrangeiros. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. O que acontece? O Brasil vai lá para fora participar de uma reunião da ONU e outros países se juntam e fazem um acordo. De alguma forma, o Brasil realiza lá fora um acordo, ou um tratado, uma convenção, um ato internacional. E isso precisa, para valer aqui dentro, precisa virar lei. E para virar lei aqui dentro, esse tratado, essa convenção ou esse ato precisa tramitar no Congresso Nacional. E nós vamos ver lá se não me engano, parágrafo único do artigo 5º, que esse referendo do Congresso Nacional, a transformação desses tratados, convenções e atos internacionais, eles terão tramitação e força de emenda constitucional. Decretar o estado de defesa e estado de sítio. O que nós vimos em aula anterior? Estado de defesa para situação de calamidade pública, estado de sítio, situação de guerra. Compete ao presidente decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. Nós acabamos de ver o Temer decretando e executando intervenção federal no Rio de Janeiro. E lembrando, nós vimos em aula passada que decretada a intervenção federal, a Constituição não pode ser alterada por emenda. A reforma da Previdência, ela é um projeto de emenda que vai alterar a Constituição. Por isso, vocês devem estar vendo na televisão o Temer dizendo que na hora que a proposta for votada, que ele vai suspender o decreto de intervenção, votando a reforma, ele volta com o decreto de intervenção. É por isso, porque a competência do presidente decretar e executar a intervenção federal. Porém, enquanto houver intervenção federal em qualquer dos estados e em qualquer situação, lembrando que intervenção federal é para manter a ordem pública, enquanto houver intervenção federal, não poderá haver alteração na Constituição.
Compete privativamente ao presidente da República remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Todo ano, na abertura da sessão legislativa, que ocorre quando? Nós já vimos em aula anterior, 2 de fevereiro. Compete ao presidente remeter mensagem e plano de governo dizendo como está o país, o que ele está fazendo e, se necessário, solicitar providências. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Conceder indulto é aquelas polêmicas, ações do governo federal que beneficiam presos em datas específicas, né? Dia das Mães, Dia das Crianças, etc. Comutar penas é trocar uma pena mais gravosa por algo menos gravoso, mas não é de qualquer jeito. Existem requisitos que o condenado precisa preencher, enfim, isso é matéria lá de penal. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Então, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas e cabe a ele nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos, os cargos que são da carreira da Força Armada. 14. Compete privativamente ao presidente da República nomear, após a aprovação do Senado Federal. Então, olha só, os comandantes da Força Armada, ele nomeia, ele escolhe, ponto final. Já no caso dos ministros do Supremo e dos tribunais superiores, dos governadores de territórios, que não temos mais, o Procurador-Geral da República, o presidente e diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei, o presidente nomeia, mas após a aprovação do Senado Federal. Quando nós estávamos vendo a competência do Senado Federal, nós vimos que a questão da sabatina, da arguição, algumas são em audiência pública, outros em sessão secreta, né? Essa competência do presidente de nomear essas autoridades, o ministro do Supremo, os ministros dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, presidente e diretores do Banco Central e outros servidores quando determinados em lei, somente haverá essa nomeação se essas autoridades forem aprovadas pelo Senado Federal. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. E lá no artigo 73 está determinando quais são os requisitos para alguém ser ministro, né? Idoneidade, probidade, eu esqueci o termo, idoneidade e outros requisitos que vão constar lá para que alguém possa ser nomeado ministro do Tribunal de Contas da União. Não confundam ministros do Tribunal de Contas da União com ministros de Estado, que são os auxiliares do presidente, nem com os ministros dos tribunais, que são membros do Judiciário. Nós estamos falando aqui, ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo presidente, de acordo com os requisitos que estão lá no artigo 73, e eles não serão arguídos pelo Senado Federal. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Magistrados são juízes, desembargadores, etc. Nomear membros do Conselho da República. Nós já vimos nas outras aulas que no Conselho da República, entre algumas autoridades, nós temos também 6 cidadãos. Destes, 2 são nomeados pela Câmara, 2 são nomeados pelo Senado e agora os outros 2 pelo presidente da República.
convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São conselhos instituídos de aconselhamento do presidente. O Conselho da República tem 12 membros e o Conselho de Defesa tem 10 membros. O Conselho de Defesa vai tratar de soberania e defesa nacional. E o Conselho da República dos demais assuntos que o presidente, porventura, solicitar que seja por eles analisado. Inciso 19. Compete ao presidente declarar guerra no caso de agressão estrangeira. Mas atenção, para declarar guerra, ele precisa ter autorização do Congresso Nacional ou referendado por ele. Você imagina, vem alguém, um estado estrangeiro, joga um míssil aqui, o presidente vai pedir autorização para o Congresso, até que eles aprovem, já vieram trocentos mísseis. Então, em caso de urgência, é óbvio que ele vai revidar a agressão, vai declarar guerra, e aí, quando ele faz um ato antes de obter a autorização do Congresso, o Congresso já não, se ele já fez, não cabe autorização, aí é referendo. Quando eu peço autorização para fazer algo, eu só faço depois de concedida a autorização. Porém, se eu não posso esperar essa autorização, eu tomo a medida extrema e ao Congresso cabe referendar ou não. Já não é caso de autorização. Então, compete ao presidente declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Aqui está falando do referendo também, quando o Congresso está em recesso e o presidente declara guerra. Ele não pode esperar o Congresso voltar do recesso para pedir autorização. Ele declara a guerra e quando o Congresso retornar, referenda aquele ato. Celebrar a paz também é autorizado com referendo do Congresso. Celebrar a paz é determinar o fim da guerra. Meu gato, vocês estão vendo que ele tá que tá, né? Só me fazendo passar vergonha no áudio. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas, distinções de honra a autoridades ou cidadãos. 22. Permitir, nos casos previstos em lei, qualquer lei, não. Casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Competência privativa do Presidente da República. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Nós já vimos isso. E vimos também que se ele não fizer, a Câmara vai tomar as contas. Lembram disso, né? Inciso 25. Prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. 26. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Já estudamos essa matéria. 27. Exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Em outros arquivos, o que estiver disposto como competência privativa do presidente, assim o será. Parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25. Primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
Aquilo que foi dito como competência do presidente nos incisos 6, 12 e 25 são os atos relativos à administração da máquina pública federal, concessão de indulto e provimento e extinção de cargos. Essas atribuições ele pode delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, e essa delegação vai ter os limites desse poder que ele está delegando. Então, é uma delegação de poder, é uma delegação de competência ou uma delegação de atribuições. Da responsabilidade do presidente da República. É o que vai falar a seção 3, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Crime de responsabilidade são aqueles atos ilícitos que o presidente da República comete no exercício da função de presidente. O primeiro desses é qualquer ato que atente, que venha a ferir a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Se o artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados, da União dos Estados, dos territórios, dos municípios, agir contra isso é ferir a Constituição. E especificamente, cometer atos que venham a ferir a existência da União, está ferindo aí a nossa nação. É considerado um ato grave, um crime de responsabilidade. Também é crime de responsabilidade o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da federação. Qualquer ato do presidente que atentar contra o livre exercício dessas entidades será considerado como crime de responsabilidade. Qualquer ato do presidente que quiser interferir no funcionamento e nas decisões do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Unidade da Federação são estados, municípios e Distrito Federal. Qualquer ato que venha atentar contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Artigos 5º, 6º e 14 da Constituição da República. Qualquer ato do presidente que colocar em risco a segurança interna do país é um crime de responsabilidade. Qualquer ato dele que violar o princípio da probidade administrativa é considerado um crime de responsabilidade. Nós temos uma lei de improbidade administrativa, que determina com clareza quais são as condutas que configuram esses crimes de responsabilidades por atentado à probidade administrativa. Qualquer ato do presidente que vier a ferir, a atentar contra a lei orçamentária, olha a importância da lei orçamentária, né? Olha a importância de não ferir o que está na lei a respeito do orçamento do Estado, despesas e receitas. Também qualquer ato que atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais é um crime de responsabilidade. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Acabei de falar, nós temos a lei de improbidade administrativa que traz as condutas definidas como crimes de responsabilidade. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns
ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Nós já vimos isso anteriormente, né? Quando se tratar de crime de responsabilidade, o presidente será julgado, processado e julgado perante o Senado. E aqui está dizendo que nas infrações penais comuns, quando ele cometeu algum crime fora da condição de presidente, por exemplo, se o presidente da República vier a matar alguém, ele está fazendo isso enquanto pessoa e não enquanto presidente. Isso é uma infração penal comum, é um crime comum, não é um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é o que ele faz usando o cargo de presidente. Crime comum é o que ele faz fora do cargo de presidente. Nos crimes de responsabilidade, processado e julgado perante o Senado. Nos crimes comuns, processado e julgado perante o STF. Mas em ambas as situações é preciso que a Câmara dos Deputados autorize que ele seja processado, e essa autorização se dará por 2/3 dos membros da Câmara. Muito bem. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF. Então, se o STF considerar que de fato é o caso de processar e julgar o presidente no caso de um crime comum, ele será suspenso de suas funções. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal, ele também ficará suspenso. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular procedimento do processo. O processo não para. Em 180 dias, se ele não tiver sido julgado, o processo não para, mas ele retorna às suas atividades. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, não haverá prisão preventiva nem temporária para o presidente da República. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Na vigência de seu mandato, se ele cometer um ato, uma infração uma infração estranha ao exercício de suas funções, ele não será responsabilizado por elas. Ele somente será responsabilizado, somente será processado e julgado em caso de infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade. Muito bem, terminamos então o poder executivo. Era a última parte das nossas aulas sobre noções de direito público relativos à organização dos poderes, poder legislativo e poder executivo. Fico devendo para vocês alguns vídeos que vamos fazer futuramente sobre o poder judiciário. E-mail para dúvidas, adrifernandesbh@gmail.com. Se gostou das aulas, compartilhe, por favor, em suas redes sociais. E lembrem-se que eu tenho livros lindos e ótimos para vocês presentearem seus familiares e amigos, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye.